Nesta manhã fria de quinta-feira, eu convido você para nós iniciarmos o culto como nós fazemos todos os dias. Iniciamos o culto orando, clamando a compaixão, clamando a graça de Deus, clamando as benécias de Deus sobre as nossas vidas. Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus, Senhor, Rei, governante, aquele que sustenta tudo que existe em todo o mundo, em todo o universo, pelo santo poder da Tua palavra, da Sua vontade. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Buscamos, Senhor, nesta manhã, a Tua santa bondade para com cada um de nós. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto. Senhor, fala conosco. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, ajuda-nos a conhecermos, a vivermos, a aceitarmos e a não dividirmos a Tua santa, boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, todo tipo de mentira, todas as formas que a mentira se apresenta a cada um de nós. Cuida de nós, Senhor. Sê conosco nesses dias tão difíceis, de tanta mentira, de tanta confusão. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor nesta manhã, por todos nós, e recebe o nosso culto, e oramos a Ti, Senhor, no nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje, irmãos amados e irmãs queridas, nós vamos iniciar um assunto que a gente não vai conseguir concluir hoje, porque ele é muito longo. Então a gente inicia hoje, damos um bom arranque hoje aqui neste assunto, e amanhã a gente conclui. Nós vamos falar aqui da vontade de Deus. Isso é vontade de Deus, aquilo é vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? E para isso, para a gente falar deste assunto, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Se você puder abrir, lê comigo, senão você ouve. A própria Bíblia fala aqui mesmo, em Romanos, um pouco antes, 10, 17, que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, né? Então, se você não puder ler, ouça, e a fé vai se fortalecendo no teu coração, com certeza absoluta. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que todo pastor, todo
todo aquele que proclama a vontade de Deus, aquele que proclama a palavra de Deus, né? Aconselha as pessoas e se aconselha também a guardar, a buscar, a conhecer a vontade de Deus. Mas como que a gente sabe quando a vontade de Deus chegou ou não? Aí começa a complicar, né? Complica não. Quando alguém está em dúvida do que é a vontade de Deus, aonde buscar a vontade de Deus, como é que a gente faz? Porque existem alguns conceitos mal entendidos sobre este assunto. Gente, eu tenho tudo aqui o que eu vou falar, ou os tópicos principais escritos. Acontece que está em tinta, a tinta está muito clara, e eu não consigo ler às vezes, tá? Então, está difícil aqui para mim. Mas tudo bem, a gente dá um jeito. Estou só explicando porque que eu paro às vezes e fico olhando, é porque eu não consigo ler. A tinta está muito clara, beleza. Estou só explicando. Então vamos começar com a pergunta aqui. O que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Bom, primeiro eu sempre parto do princípio, né? Eu busco isso pelo menos. A gente precisa saber o que é vontade. Né? O que é vontade? Para a gente entender isso, vamos lá. Uma criança tem vontade de tomar sorvete. Né? Vontade é uma determinação. Uma criança meia manhosa, ela vai determinar para ela que ela vai chorar até que alguém dê um sorvete para ela. Então, vontade também é uma determinação. É um desejo que determina que aquilo seja feito. Isso é vontade. Os animais, por exemplo, aqui eu sei que causa confusão às vezes, as pessoas não entendem isso muito fácil. Porque não é todo mundo que tem contato com animal, né? Um animal não tem vontade. Não tem isso. Não sei, eu nunca ouvi. Você já ouviu alguém dizer, olha, aquele leão ali, ele decidiu, ele determinou que ele vai comer uma zebra e depois ele vai se deitar numa sombra. Você já viu o leão fazer isso, mas não por vontade, não por determinação. Ele age por impulso, porque depois que ele come, ele deita para fazer a digestão. Isso é o impulso dele, isso é a necessidade fisiológica dele, não por vontade. Mas nós humanos temos vontades, nós temos vontade. E aí surge a pergunta, né? Deus tem vontade? Nós temos vontade. E Deus tem? Deus tem. Porque em Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito:
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Romanos 12:2 pertence a quem? A Deus. Isso quer dizer que Deus deseja ou determina algo que vai ser feito, ou desejou e já determinou algo que vai acontecer. Acabou. E o interessante é que a vontade de Deus, segundo a palavra, ela é boa, agradável e perfeita. E essas três características, juntas em um só lugar, são coisas extraordinárias, são coisas notáveis. Boa, agradável e perfeita. Em nenhum outro lugar da palavra de Deus, essas palavras boa, agradável e perfeita são usadas. Eu não sei se você chegou a observar isso. São usadas, por favor, em conjunto para descrever uma coisa só, né? É claro que você vai encontrar a palavra boa, agradável, perfeita em outros trechos da Bíblia, mas não formando um conjunto, não nos passando uma ideia, né, de uma coisa só, como é o caso da vontade de Deus. Explicar para... lá, não sei aonde está escrito que tal coisa é boa. Sim, mas eu estou falando boa, agradável e perfeita, formando uma ideia só. Boa, agradável e perfeita, a ideia que forma é da vontade de Deus. Preste atenção nisso, que o irmão escreveu aqui. Aonde eu frequentei, eu nunca aprendi a buscar a vontade de Deus, né? Então eu tenho que explicar isso, para você entender isso. Tem importância que vai levar um pouquinho de tempo, mas você vai entender. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que sabemos, presta atenção nesses detalhes que eu estou passando, sabemos que, Romanos 8, 28, está escrito, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é isso que está escrito? Mas não diz que todas as coisas juntamente contribuem para o agrado ou a perfeição daqueles que amam a Deus. Contribuem para o bem. Mas não dizem mas não diz, ou melhor, né, que todas as coisas contribuem para a perfeição daqueles que amam a Deus. Então essas coisas nós precisamos entender isso. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2, 3, quando Paulo escrevia para Timóteo, ele manda Timóteo orar por aqueles que estão em posição de autoridade. Porque ninguém é autoridade. A pessoa está numa posição... Só Deus é. Porque só Deus pode dizer, eu sou. Nós somos, né? Então, Paulo diz para Timóteo orar por aqueles que estão em autoridade. Os reis, governantes. Porque essa ação é boa e agradável diante do nosso Deus. Não é? Não é isso que está lá em 1 Timóteo 2, 1, 2 e 3? Mas Paulo não afirma que a ação de orar por pessoas que estão em autoridade é perfeita diante de Deus. Ele não afirma isso.
Vai acompanhando aí para você poder entender. Então, essas 3 características, boa, agradável e perfeita, reunidas em um só lugar, são coisas realmente notáveis. Quem entende isso verdadeiramente perde o medo de seguir a vontade de Deus. Porque só e unicamente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Seguir a vontade de Deus é melhor, é mais agradável e é mais perfeito do que seguir a nossa vontade. Não tenha medo. Esta é a vontade de Deus, então siga. Siga porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Agora, peraí, ainda tem muita coisa para ser dito, mas eu não podia deixar de dizer isso aqui para vocês. Mas se alguém não concorda com Deus, então você está no erro. Por exemplo, se você discorda com Deus e acredita que a vontade dele não é lá muito boa, é ruim, é desagradável e é imperfeita, eu quero dizer para você que, à luz da Bíblia, você está errado. Se você com a boca concorda com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz, mas não pratica, você nega este preceito bíblico. E à luz da Bíblia, você está errado. Por exemplo, quero que você entenda muito bem isso, hein? Se a vontade de Deus diz que é Cristo o único Salvador, é isso que a Bíblia diz, não é? E a vontade de Deus é que Cristo seja o nosso único Salvador, pessoal, universal, intransferível. E você, por um motivo qualquer, você discorda e acrescenta a isso as suas obras. Ou você acrescenta as obras de Maria, ou você acrescenta as obras de São Benedito, de São Judas, ou até você acrescenta as obras do Espírito Santo para a sua salvação. Eu quero dizer para você que, à luz da Bíblia, você está errado. Por quê? Porque você está fora da vontade de Deus. A vontade de Deus é que só Jesus seja o nosso Salvador. Vamos andar um pouquinho mais. Quando a gente diz que a vontade de Deus é perfeita, quer dizer que a vontade de Deus é única. Você vê que a Bíblia fala a vontade de Deus, no singular. Cada vez que a gente encontra o termo vontade de Deus na Bíblia, e, salvo engano ali,
Aparece 23 vezes este termo, vontade de Deus, na Bíblia. Sempre, em todas as 23 vezes, você vai encontrar vontade de Deus no singular. Porque ela é perfeita. É necessidade mesmo que seja no singular. Porque Deus não pode ter duas vontades. Se forem duas vontades, elas não são perfeitas, porque uma se sobrepõe sobre a outra. Porque quando você acrescenta uma, você retrai a outra. Então, se fosse as vontades de Deus são perfeitas, elas seriam imperfeitas, na verdade. Porque houve necessidade de uma melhorar a outra. De uma ser mais perfeita do que a outra. Por causa disso que você sempre vai encontrar vontade de Deus no singular. Porque Deus não tem várias vontades. Porque Ele é perfeito. E tudo que Ele faz é perfeito. Tá compreendendo até aqui? Se existe uma coisa perfeita, uma coisa que é tão perfeita, ela é solitária, ela é sozinha na sua perfeição. Ela nunca vai precisar mudar para ser mais perfeita ou menos perfeita. Por exemplo, só um exemplo. Você tem um carro ano 2020. O modelo desse carro 2022 é mais perfeito que esse modelo 2020. Por quê? Porque pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, aprimorado, o que não acontece com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. O carro 2020 não é perfeito, assim como o 2002 também não, o 2022 também não é. Ele foi aprimorado. E o 2024, 2025 será melhor que o 2022. A vontade de Deus não, ela é perfeita, ela não muda. Nunca. Por causa disso que a gente diz, por causa disso que eu digo aqui, que a oração não muda a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Eu sei que algumas pessoas vão achar algumas passagens na Bíblia e vão querer entender que Deus mudou. Ora, se Deus mudou, Ele não é perfeito. Porque aquilo que Ele queria fazer não era certo. Eu, através da minha oração, mostrei para Ele que Ele estava errado. Que Deus é esse? Você está entendendo por que eu digo a oração não muda Deus? A oração nos faz entender a vontade de Deus. Porque Deus, você mesmo diz, nós dizemos, Deus é imutável. Deus não muda. Ah, mas nós precisamos, a vontade de Deus é boa. Ah, mas Ezequias, Deus já sabia de tudo. Que Ezequias iria se arrepender. Deus já sabia. Ele não mudou ali. Ah, ele mudou, ele ouviu a oração e deu mais 15. Mas Deus já sabia disso. A gente não pode colocar a Bíblia de maneira a satisfazer os nossos desejos. O que Deus desejou que acontecesse no passado é o mesmo que Deus deseja que aconteça hoje.
E vai ser o mesmo que Deus deseja que aconteça no futuro. Não há mudança, Deus não muda. Porque a vontade dele, o desejo dele é perfeito. O que Deus desejou que acontecesse no passado, determinou, é o que ele determina que vai acontecer hoje e é o que ele determina que vai acontecer no futuro. Se você acredita que a oração muda a vontade de Deus, então Deus não é perfeito. Então a vontade de Deus não é boa, não é agradável, não é perfeita. Porque a minha oração teve a capacidade de fazer Deus entender que ele estava errado. Todas as vezes que você lê, o irmão está citando Esdras aqui, né? 8:23. É porque aquilo estava dentro da vontade de Deus. Não foi que Deus mudou. Deus não muda. Deus não tem variação, gente. Que Deus é esse que muda? Que o homem consegue convencer Deus a mudar? Que Deus perfeito é esse que eu, Esdras, Jeremias, consegue convencer Deus a mudar? Eu quero convidar você para você ler Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Dá uma lidinha. Dá uma lida. Êxodo capítulo 20, versículo 3 é a vontade expressa de Deus. Esse conceito é bíblico, esse conceito não é meu. Depois você pode ver esse mesmo conceito de um Deus único, imutável, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mais uma vez ali, Deus, em Mateus 6, 24, né? Deus nos avisa sobre a ignorância de desobedecer à vontade dele. Porque a vontade de Deus é agradável, é perfeita. Quando a gente desobedece à vontade de Deus, a gente, na verdade, está servindo outros deuses. E quem serve outros deuses faz exatamente aquilo que não é bom. E não fazendo aquilo que não é bom, faz aquilo que não é agradável e nem perfeito. Não adianta lutar contra isso. Não adianta pegar uma passagem da Bíblia e querer fazer aquilo uma doutrina. A Bíblia são 66 livros. Se você abrir, por exemplo, em Apocalipse 21:8, a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no céu. Não é o Mário que diz isso, hein? É a Bíblia. Idolatria é a gente querer, porque o conceito de idolatria é muito amplo. Idolatria não é só adorar um santo, né? O conceito é muito amplo. E a gente precisa entender o conceito das coisas para entender a Bíblia, né? Senão, se a gente for fechadinho, quadradinho, dentro da caixinha, a gente não vai entender mesmo. A Bíblia diz que idolatria é apresentar o seu corpo, a sua mente, os seus sentimentos para servir outros mestres além de Deus. E esses outros mestres pode ser você mesmo. E como é que alguém
apresenta o seu corpo, a sua mente e o coração para servir outros mestres. É não amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua mente. Quando você não tem esse amor, a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, você está servindo algo além de Deus para você. Porque você pode servir a você mesmo. Você não é, nós não somos além de Deus, nem você. Então você está servindo algo que para você é além de Deus. Você está sendo idólatra, mesmo não tendo nenhum ídolo na sua casa. Se você acha que a sua vontade, que o seu desejo muda a vontade de Deus, você idolatra você mesmo. Você se coloca naquela condição de que você não pode estar passando por aquilo porque você é bom. Você não busca a vontade de Deus naquilo. Você não busca a vontade de Deus naquilo. Deixa eu pedir um favor. Irmãos e irmãs, se concentrem no que está sendo dito. Não fiquem trocando, por favor, mensagens entre vocês. Né? Não adianta. Senão você vai perder a proclamação da palavra. Né? Eu já falei para o irmão aí, não sei qual o propósito dele em acompanhar o culto aqui, mas não é aprender o propósito dele, é tumultuar. Se você ficar trocando, ele fala, ele escreve, você escreve, deixa ele escrever, deixa ele não está entendendo nada, ele não entende nada. Ele faz parte de uma denominação que acha que se eu orar, eu mudo a vontade de Deus. Acabou. Ele foi ensinado assim. Então ele aprendeu a procurar na Bíblia passagens que sustentem esse tipo de coisa. Mesmo não entendendo o contexto. Então não fique discutindo, deixa ele. Eu só peço, eu não vou responder. A não ser que seja pergunta pertinente. Ele ficar pondo passagem bíblica aí, perca tempo. Deixa ele aí, deixa Deus tratar com ele. Eu não impeço ninguém de participar do culto. Né? Agora, ele só tumultua, não entrem na dele. Deixa ele tumultuar, Deus vai tratar com ele. Então, irmãos e irmãs queridos e queridas, Deus manda até hoje a gente não ter outros deuses diante dele. Ele falou isso lá em Êxodo, capítulo 20. Essa vontade de Deus nunca tem mudado até hoje. Por quê? Porque a vontade de Deus é eterna, não muda. Se Deus, de alguma forma, acha que você deve sofrer, eu não estou dizendo que você vai sofrer, eu estou colocando hipoteticamente, você vai sofrer e está acabado. Pode orar, pode fazer o que você quiser. E só para lembrar, quantas pessoas, quantas pessoas no mundo oraram pelo fim da Covid? Vamos entender a Bíblia, irmãos. Vamos entender. Não vamos ser patéticos. Quantas
Quantas pessoas oraram? Quantas pessoas fizeram isso, campanha, ajoelharam? A gente viu aí. A Covid, Deus tirou a Covid. Por que ele não tirou? Porque era a vontade dele, porque faz parte do livro do Apocalipse. Para de sonhar, irmão. Para de sonhar, irmã. Nós não estamos passando pela Covid. Deus não está dando condição física, psicológica, emocional para passar. Não teve quase 700 mil pessoas no Brasil morreram. Deus não tirou o Covid. E pode ser que venha outra epidemia. Isso faz parte da vontade de Deus. Por que a oração não mudou? Não adianta pegar uma passagem ali e falar, veja o contexto. Talvez não, a vontade de Deus é que aquela situação acontecesse daquela maneira. Ou Deus é soberano ou não é. Para Deus ser soberano, nenhum ser humano que está abaixo de Deus, tudo está abaixo de Deus. É Deus, os anjos, depois os seres humanos. Nenhum de nós tem capacidade de mudar a vontade de Deus. Ou então Deus não é soberano. É simples a coisa. A vontade de Deus é eficaz. Isso quer dizer o quê? Presta atenção. É que as pessoas não prestam atenção. Eu fico falando aqui, e a maioria fica, então não participa do culto. A vontade de Deus é eficaz. O que quer dizer eficaz? Quer dizer que aquilo que Deus desejou ou determinou vai se cumprir, está acabado. Pode orar de ponta cabeça, pode orar do jeito que você quiser, no monte, no buraco, não adianta. Deus determinou, vai acontecer. Não existe um talvez, um mas eu gostaria. Não tem isso com Deus. Para quem fica citando passagenzinha aí da Bíblia, você é bobo. Leia Isaías 14, 27. Quem é que está certo? Isaías ou a sua vontade? Isaías falou dizendo, assim diz o Senhor. E você? Fala como? Isaías 14, 27 diz assim, porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? Acabou. Qualquer outra coisa que você fugir disso, você está entendendo errado a Bíblia. Porque a Bíblia não se contradiz, quem não está entendendo somos nós, os homens. Isaías 14, 27. A gente fala de homens que tem uma opção de pessoas que não têm força de vontade, por exemplo, né? Não tem força de vontade para fazer as coisas acontecerem como deveriam acontecer. Com Deus não é assim, não. Tudo que Deus quis, Ele fez. Porque eu sou determinado. Você é determinado para coisas insignificantes, pequenas, que não valem nada aos olhos de Deus. Você é determinado a quê? A ganhar um campeonato, a passar um concurso, a conseguir uma... Isso aí não é nada, isso aí é zero menos zero. Na verdade, a gente sabe muito pouco da vontade de Deus. E o que nós não sabemos, nós precisamos entender o seguinte,
que a vontade de Deus não é mistério, não. A vontade de Deus é um mistério. Mistério para você que não entende, não lê. Não tem nada encoberto. Na verdade, tudo é muito simples. Porque Deus nos guia na vontade dele. Está vendo por que tudo é simples? O sujeito quer que aquilo que ele pensa, ele quer que Deus faça. Eu vi falando que o Deus dessas denominações é um Deus de prateleira de supermercado. Tem gente que até hoje não entende isso. O que eu vou fazer? Por que prateleira de supermercado? Porque as coisas que estão na prateleira de um supermercado, você quer, pode, vai lá e pega. Deus não é assim, não. Deus, se você está nas mãos de Deus e não nas suas mãos, é claro, ninguém quer sofrer com dor, não é? Eu falei semana passada, eu tive com uma pessoa aí no hospital com dores horríveis. E Deus tirou a dor? Deus tira. Você tem um apêndice, você tem uma apendicite, vai. Pronto. Ora para Deus tirar a dor. Vê se Deus vai tirar. Você tem uma cólica renal. Vai? Claro, ninguém quer ter uma dor de cólica renal, mas vê se Deus tira. Porque essa é a vontade do homem, cólica renal dá dor mesmo. Então, o sujeito que quer viver debaixo da vontade de Deus, ele ora para Deus da graça, para que ele seja atendido mais rápido, para que ele suporte. É diferente a oração. Para que o médico resolva o problema, seja um bom médico. Por causa disso que está cheio de cristão frustrado. Eu peço, Deus não faz. O próprio Jesus diz, por que essa passagem ninguém cita? Que nós oramos errado, pedimos errado. Isso ninguém quer entender, né? Eu vi lá em Esdras, lá em Ezequias. Então, essas passagens também ninguém entende. Agora, aquela que Jesus diz assim, Edgar, me ajuda aí, Edgar. Pedis e não recebeis, porque pedis errado. O que quer dizer essa passagem? O que quer dizer quando Jesus diz lá assim, cada um pegue a sua cruz? Por que ninguém? Aí ninguém fala nada. Deixa para lá, né? Deixa para lá. Deus nos guia na sua vontade. Salmo 48 diz o quê? Deus será nosso guia até a morte. Deus será nosso guia até a morte. Salmo 48. Vai passar um minutinho, mas para eu fechar aqui o que é para hoje. Acontece que essas pessoas têm elas como ídolo, tem a denominação delas que ensinou que elas vão no monte orar, Deus vai mudar tudo. Que elas fazem campanha, Deus vai mudar tudo. Que elas dão o dízimo, Deus vai mudar tudo. Que elas fazem oferta, Deus vai mudar tudo. Isso é idolatria, porque você acrescenta obras humanas às obras de Cristo. Foi isso que eu falei no começo. O mundo oferece opções para a gente conhecer a vontade de Deus. Agora, Deus nos mostra a maneira da gente conhecer a vontade dele. Aí, Tiago, capítulo 4, versículo 3. Obrigado, Hassan.
O rei Saul, por exemplo, as coisas que o mundo oferece para você conhecer a vontade de Deus, o mundo oferece. Denominação é o que mais oferece para você conhecer a vontade de Deus. Vai lá. Você vai receber, primeiro que essa palavra aqui, você nunca vai ouvir em denominação nenhuma. O rei Saul vai passar um pouquinho. Quem quiser interromper, fica à vontade. Rei Saul buscou uma bruxa para saber a vontade de Deus. Em 1 Samuel 28, 5, 7. Buscou lá, com medo dos inimigos, com medo, ele buscou a bruxa. Ela fez um espírito subir como se fosse Samuel. O mundo oferece as coisas aí. E o Espírito repetiu o quê? Então eu quero, para encerrar agora e continuar amanhã, eu quero convidar você para ler o que foi dito ali para Saul em 1 Samuel 28, 16, 17. Leia o que foi dito. 1 Samuel 28, 16, 17. O mundo oferece coisas. O mundo oferece toda hora. Vem fazer a campanha grande, não sei o que, de milagre. Isso é o mundo que está oferecendo. Houve na Bíblia alguma grande campanha de milagre, de bênção? Não, mas o mundo oferece, as pessoas acreditam. Amanhã a gente continua. Querido Deus, amado Pai, que esse tudo pouco que foi dito hoje sobre a vontade de Deus auxilie a cada um de nós a entender que Deus é o nosso guia. Nosso guia não é Deus. Nós temos que confiar, nos fiar, nos fortalecer. Nós temos que nos espelhar no Senhor, não em homem nenhum. Porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável, é perfeita, é santa. Que a gente tenha juntos hoje crescido um pouquinho mais e que amanhã a gente encerre esse pequeno estudo sobre a vontade de Deus, estudo bíblico, né? Esse estudo é bíblico, não é da minha cabeça, é bíblico. E que a gente cresça um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.